Prova da FAMEMA de 2020, questão 16, envolvendo geometria analítica. Olha que exercício sensacional. Ele falou que uma reta R tem a equação x menos 3y mais 6 igual a zero. Falou que uma outra reta S é perpendicular à reta R e forma com os eixos um triângulo retângulo, aqui no caso, de área 128 terços. E ele pede qual é o ponto de encontro da hipotenusa deste triângulo, ou seja, da reta S com a reta R. Qual é esse ponto B? O desafio é encontrar o ponto B. Na verdade, ele quer a abscissa deste ponto B. Então, ele está pedindo quem é o x de B. Aqui, ó. Então, nós precisamos primeiro determinar que a reta R na forma reduzida. Então, eu vou começar isolando o y. Assim, ó, menos 3y é igual a, vamos dar um x para cá, menos x menos 6. Trocando o sinal de toda a equação, 3y igual a x mais 6. E aí, mandando 3 dividindo, nós vamos ter que y é igual a 1/3 de x mais 6 terços. 6 terços é 2. Pronto. Esta é a equação reduzida da reta R na forma reduzida. Por que é importante nós sabermos isso? Porque agora nós sabemos o A de R, o coeficiente angular de R. Então nós sabemos agora que o A de R é igual a 1/3. E por que isso é importante? Porque o A de S é o inverso oposto do A de R. Ou seja, o A da reta S é o inverso oposto do coeficiente angular da reta R. Porque são perpendiculares. Quem é o inverso oposto de 1/3? É menos 1 sobre 1/3. Invertendo aí, vai ficar menos 3. Este é o coeficiente angular da reta S. E nós conhecemos, em princípio, dois pontos que ela passa. O ponto P aqui, que é o ponto que vale um certo valor e 0 no Y, e esse ponto que vale 0 no X, mas um certo valor no Y. Nós não sabemos quem é Azinho e quem é Bzinho. Nós vamos descobrir agora. Vamos lá? Sabendo, então, o coeficiente angular da reta S, nós vamos, então, encontrar a equação da reta S usando o primeiro ponto Q e depois o ponto P. Assim, ó, nós vamos dizer que tangente de θ é igual a y menos y do ponto, de qualquer ponto. Quando nós usarmos o ponto Q, vai ser y de Q, e quando nós usarmos o x, vai ser x de Q também. Então, esse é o y do ponto que nós estamos usando, e não de P. E aí, vai ficar assim, menos 3 é igual a y menos o y do ponto Q é A. E o x do ponto Q é 0. Aqui vai ficar simplesmente x, quando a gente manda multiplicando por menos 3, fica menos 3x. E aqui fica y menos A. Isolando o y, nós vamos ter que menos 3 mais A, menos 3x mais A é igual a y. Pronto, essa é uma primeira equação da reta S. Essa é a primeira, envolvendo o x e envolvendo o A. Vamos encontrar disso uma segunda maneira, usando agora o ponto P, que vai ficar menos 3 igual a y menos o y do ponto P é 0. E o x do ponto P é B. Aí multiplica para cá, o 3 vezes x menos B igual a y, vai ficar menos 3x mais 3b igual a y. Pronto, já temos uma segunda equação da reta S também. Se nós igualarmos as duas equações que são da mesma reta, nós vamos achar uma relação entre A e B. Assim, ó. Menos 3x mais A
é igual a menos 3x mais 3b. Perceba que nós temos menos 3x em ambos os lados, nós podemos cortar. E aí, fechamos então que A é igual a 3b. É uma relação entre A e B nas coordenadas aqui. Nós precisamos de outra equação que envolva A e B agora. E essa outra equação vem justamente da área, que nós não usamos ainda. Qual é a área do triângulo? Como a área do triângulo é 128 terços, nós podemos dizer que a área desse triângulo é base, que mede B, vamos falar que é base, vezes altura, dividido por 2. E isso é 128 terços. A base mede Bzinho. A altura mede Azinho, dividido por 2, igual a 128 terços. Vou passar o 2 para cá, fica B vezes A, é igual a 256 terços. Substituindo este Azinho aqui, vai ficar B vezes. No lugar do A, nós vamos colocar 3Bs, assim, ó. E aí, igual a 256 terços. Aqui B vezes B vai dar B quadrado. E passo 3 para cá multiplicando, vai ficar 256 dividido por 9. Portanto, o nosso B é igual a quem? Ele poderia ser considerado mais ou menos a raiz disso. O denominador, a raiz é 3. E o numerador, a raiz é 16. E aí, ele não é negativo, porque o B está do lado direito aqui do eixo X, ele está fechando o triângulo, portanto, nós vamos considerar apenas a resposta positiva. B igual a 16 terços como medida. Está aí o exercício de geometria analítica envolvendo a FAEMA, né, com encontro de duas equações de reta. Agora, veja bem, nós encontramos o Bzinho. Nós precisamos encontrar agora o ponto B. Para isso, nós vamos achar o Azinho para nós termos esses dois pontos e encontrarmos essa equação da reta. Vamos lá? Continuando aqui, nós podemos então estabelecer então que o Azinho é igual a 3B. Então, o Azinho vai ser 3 vezes 16 terços. Cortando aqui, o Azinho é 16. Então, nós temos o ponto Q, que é o ponto 0 Azinho, que é 16, e o ponto P, que é o ponto Bzinho, que é 16 terços, e o 0. E agora que nós encontramos as coordenadas do ponto Q e do ponto P, nós podemos então encontrar a equação da reta S. Então vamos lá. Como é que nós fazemos para encontrar a equação da reta S? Determinante. O primeiro ponto é o 0,16. O segundo ponto é o 16 terços 0. Completamos com XY e a terceira coluna com o número 1 igual a 0. Se nós resolvermos esse determinante, nós vamos encontrar a equação da reta S. Fazendo a diagonal principal dá 0. E a paralela por baixo vai dar 16 terços de Y. Paralela por cima dá 16x. Depois diagonal secundária dá 0. Paralela por baixo dá 0. E paralela por cima vai dar mais 256 terços. Como nós estamos na secundária, vamos escrever menos 256 terços. Nós trocamos o sinal quando nós estamos na diagonal secundária. E aí, tirando o mínimo, nós vamos ter 16y mais 48x menos 256 é igual a 0. Todos os termos são divisíveis por 16. Aqui fica y dividindo por 16, aqui fica 3x dividindo por 16 e aqui fica 16 mesmo dividindo por 16. Mandando todo mundo para cá, o y é igual a menos 3x mais 16. Esta é a equação da reta S na forma reduzida. Nós temos a equação da reta R na forma reduzida. Se nós compararmos as duas, nós encontraremos o valor da abscissa do ponto de encontro. Assim, ó, y de R é igual a y de S. Ou seja,
1 terço de x mais 2, 1 terço de x mais 2 é igual a menos 3x mais 16. Tirando o mínimo aí, vai ficar mínimo 3, vai ficar x mais 6 igual a menos 9x mais 48. E aí, mandando 9x para cá, fica 10x. Mandando 6 para cá, fica 42. Portanto, o nosso x é 42 décimos. Simplificando todo mundo por 2, vai dar 21 quintos. Ou seja, a abscissa do ponto B mede 21 quintos, que foi o pedido do exercício. Com relação à ordenada, ele não pediu, não havíamos de calcular. Mas se nós quiséssemos, bastaria pegar o 21 quintos e colocar aqui na reta S 21 quintos, ou na própria reta R, colocando 21 quintos, e nós encontraríamos a ordenada do ponto B. Exercício que envolveu determinação de reta na forma reduzida, para encontrarmos o coeficiente angular, coeficiente angular de reta perpendicular, que é o inverso oposto, equação da reta passando por Q, e usando o Q e usando o P, que é a mesma reta, encontramos as duas formas da mesma reta, igualamos para encontrar uma relação entre A e B. Depois nós fomos na informação da área, que é base vezes altura dividido por 2. Encontramos outra relação entre A e B. Com essas duas relações entre A e B, nós comparamos e encontramos o B. Encontramos o B, nós fomos e encontramos o A. Sabendo o Azinho e o Bzinho, nós sabemos o P e o Q, quem é. Encontrando os dois pontos P e Q, nós encontramos a reta S. Encontrando a reta S e já sabendo a reta R, nós encontramos o ponto de intersecção, mas a abscissa da intersecção, que foi o pedido pelo exercício. Exercício longo, trabalhoso, mas bastante inteligente da FAMEMA 2020. Continue conosco e pratique bastante para você ter excelente resultado nas provas que virão. Compartilhe com seus amigos e até a próxima. Um abraço.